Boa noite. Mais um Mantras de Vida de Loester. Creio no trabalho, aquele que impulsiona o progresso, juntamente com a justiça. É do livro que foi psicografado por João Nunes Maia. No Livro dos Espíritos, ainda na lei de adoração, começamos um novo item, politeísmo. Por que razão, não obstante ser falsa a crença politeísta, ela é uma das mais antigas e espalhadas? A concepção de um Deus único não poderia existir no homem senão como resultado do desenvolvimento de suas ideias, incapaz pela sua ignorância de conceber um ser imaterial, sem forma determinada, atuando sobre a matéria, conferiu-lhe o homem atributos da natureza corpórea, ou seja, uma forma e um aspecto, e desde então tudo que parecia ultrapassar os limites da inteligência comum era para ele uma divindade. Tudo que não compreendia devia ser obra de uma potência sobrenatural. Daí a crer em tantas potências distintas quanto os efeitos que observa. Não havia mais que um passo. Em todos os tempos, porém, houve homens instruídos que compreenderam ser impossível a existência desses poderes múltiplos a governarem um mundo sem uma direção superior, e que, em consequência, se levaram à concepção de um Deus único. No livro A Gênese, nós estamos falando sobre o cosmos e hoje vamos falar dos cometas. Astros errantes, ainda mais do que os planetas que conservaram a denominação etimológica, os cometas serão os guias que nos ajudarão a transpor os limites do sistema a que pertence a Terra e nos levarão a regiões longínquas da extensão sideral. Mas antes de explorarmos os domínios celestes, com o auxílio desses viajantes do universo, será bom que conheçamos, tanto quanto possível, a natureza intrínseca deles e o papel que lhes cabe na economia planetária. Alguns têm visto nesses astros dotados de cabeleira, quer dizer, a cauda, do cometa, que é uma nuvem luminosa de gás e poeira de aparência tênue e brumosa, envolve o núcleo de um astro. Isso é uma nota da editora. Alguns têm visto nesses astros mundos nascentes a elaborarem no primitivo caos em que se acham as condições de vida e de existência, que tocam em partilha as terras habitadas. Outros imaginaram que esses corpos extraordinários eram mundos em estado de destruição, e para muitos a singular aparência que têm foi motivo de apreciações errôneas acerca da natureza deles, isso a tal ponto que não houve, inclusive na astrologia judiciária, quem não os considerasse como pressagiadores de desgraças, enviados por desígnios providenciais à Terra, espantada e tremente. A lei de variedade se aplica em tão larga escala nos trabalhos da natureza que admira hajam os naturalistas, os astrônomos e os filósofos fabricado tantos sistemas para assimilar os cometas aos astros planetários e para somente verem neles astros em graus mais ou menos adiantados de desenvolvimento ou de caducidade. Entretanto, os quadros da natureza deveriam bastar amplamente para afastar o
observador da preocupação de perquirir relações inexistentes e deixar aos cometas o papel modesto, porém útil, de astros errantes, que servem de desbravadores dos impérios solares. Porque os corpos celestes de que tratamos são coisa muito diversa dos corpos planetários. Não tem por destinação como estes servir de habitação a humanidades. Eles vão sucessivamente de sóis em sóis, enriquecendo-se às vezes pelo caminho de fragmentos planetários reduzidos ao estado de vapor, buscar nos seus centros os princípios vivificantes e renovadores que derramam sobre os mundos terrestres. Se quando um desses astros se aproxima do nosso pequenino globo para lhe atravessar a órbita e voltar ao seu apogeu, situado a uma distância incomensurável do Sol, se o acompanhássemos pelo pensamento para visitar com ele as regiões siderais, transporíamos a prodigiosa extensão da matéria etérea que separa das estrelas mais próximas o Sol, e observando os movimentos combinados desse astro, que se suporia desgarrado no deserto infinito, ainda aí encontraríamos uma prova eloquente da universalidade das leis da natureza, que atuam a distâncias que a mais ativa imaginação mal pode conceber. Aí a forma elíptica toma a forma parabólica e a marcha se torna tão lenta que o cometa não chega a percorrer mais que alguns metros, no mesmo em que no seu perigeu percorria muitos milhares de léguas. Talvez um Sol mais poderoso, mais importante do que aquele que o cometa acaba de deixar, exerça sobre esse cometa uma atração preponderante e o receba na categoria de seus súditos. Então, na sua pequenina terra, em vão, as crianças admiradas lhe aguardarão o retorno que haviam predito, baseando-se em observações incompletas. Nesse caso, nós, que pelo pensamento acompanhamos a essas regiões desconhecidas o cometa errante, depararemos com uma nação nova que os olhares terrenos não podem encontrar, inimaginável para os espíritos que habitam a terra, inconcebível mesmo para suas mentes, porquanto ela será teatro de inexploradas maravilhas. Chegamos ao mundo astral, nesse mundo deslumbrante dos vastos sóis que irradiam pelo espaço infinito e que são as flores brilhantes do magnífico jardim da criação. Lá chegados, apenas saberemos o que é a Terra. E terminamos com a Antologia dos Imortais. A poesia é de Martins Júnior. O nome em latim, Filii Dei. Homem, filho de Deus, cansado itinerante, fita a glória da altura e avança, peregrino. O livre-arbítrio, a grande estrela alva e constante, demarca-te o fiel supremo do destino. Sê prudente, sê bom, sê puro, viandante. Teu passo é ouvido além no universo divino, tanto na ação do bem que se alteia abundante, quanto na ação do mal que freme em desatino. A clava da justiça, horizonte a horizonte, da sublime harmonia é sempre a eterna fonte, seja no peito em flor, seja no peito em chaga. A todo fel da estrada, estende a paz em troca. Segue, antigo viajor, para Deus que te avoca. A luz do excelso amor, que todas as sombras esmaga.